Olá, continuando a nossa aula, nós vamos falar sobre o cuidado dos alimentos que está na página 8 de Ciências, tá bom? E nós vamos falar sobre alguns cuidados com o alimento. Nós estudamos nas aulas anteriores sobre a importância, de ter bons hábitos saudáveis, hábitos alimentares e sobre a importância de comer alimentos saudáveis, não é isso? Hoje nós vamos aprender como manipular esses alimentos, o que tem de instruções desses alimentos que nós consumimos, tá bom? Antes de consumir um alimento, nós devemos observar a data de validade, quando que ele foi fabricado, a sua embalagem se não está danificada. Nós temos que observar os ingredientes, nós temos que ver também o nome do produto, se é realmente o que a gente quer comprar. As informações nutricionais, nós temos que ver todas essas informações. Se a embalagem ela estiver danificada, estiver aberta, a gente não pode consumir, porque pode ter andado vários bichinhos lá, alguns micro-organismos podem ter entrado lá e infectado o alimento. Antes de serem consumidos também, alguns alimentos eles precisam ser lavados, né? Como por exemplo verduras, frutas. Antes da gente consumir, a gente tem que lavar ele para tirar todos os micro-organismos. E outros seres vivos causadores de doenças também. O que é micro-organismo? Micro-organismos são aqueles seres muito pequeninos, bem pequenininhos, que a gente só consegue ver pelo microscópio. E como bactérias, vírus e protozoários, nem todos causam doenças. Às vezes, os alimentos têm lá aquele bichinho lá e nós temos que lavar ele para a gente tirar ele para evitar, causar alguma doença. Tem muitos vírus e bactérias que elas não causam doença. Muito pelo contrário. Tem fungos também, que é como cogumelo, que a gente come cogumelo, né? E é um fungo. Porém, tem outras bactérias, outros micro-organismos bem pequenininhos que eles não são bons para a nossa saúde, tá? Então, por isso a gente tem que lavar bem as frutas. Para conservar adequadamente os alimentos, devemos armazenar eles nos lugares adequados. Por exemplo, os produtos como leite, iogurte, alguns vegetais, carnes, eles precisam ser refrigerados, não é isso? O leite, se ele ficar lá fora, ele vai o quê? Se estragar, vai virar uma coalhada indesejada, um odor horrível. A carne também ela se estraga. Alguns vegetais, como alface, tomate, né? essas frutas e legumes e outras coisas também tem que ser conservadas na geladeira, porque fora da geladeira elas podem estragar. Já os produtos que são através de embalagem, nós devemos armazená-los em lugares bem arejados, não podem ser em lugares úmidos e muitas vezes a gente pode armazenar eles em potes para que nenhuma barata, nenhum animal peçonhento possam andar por cima do nosso alimento, não é isso? E os alimentos que são armazenados são feijão, biscoito, arroz, açúcar, eles devem ser armazenados em locais secos e arejados, para longe dos animais, peçonhentos, para que eles não possam trazer doenças para nós. Sabendo disso, nós temos essa página aqui, a página 9, página 10, na verdade, aprender é divertido. O que você vai fazer? Você vai observar alguns cuidados que devemos ter com nossa alimentação. E os alimentos que ingerimos, depois recorte as imagens, na lateral da página e colhe no espaço adequado. Muito bem, nós temos essas imagens aqui. Nós temos lavando uma fruta, nós temos o menino lanchando na hora certa, nós temos algumas baratas, ratos, moscas aí também perto de um queijo. Nós temos também uma menina comendo várias coisas saudáveis. Temos o menino comendo milho aí, Temos também o queijo aí sendo armazenado, a carne no lugar correto. E aí nós temos aqui algumas orientações. E você vai colocar essas imagenzinhas nos lugares corretos. Por exemplo, qual é a imagem que vai colocar? Alimentar-se nas horas certas. Qual é a imagem que você vai colocar aí? Comer alimentos variados. Qual é a imagem que você vai colocar?
lavar bem os alimentos, mastigar bem os alimentos, proteger os alimentos de animais que podem transmitir doenças, manter os produtos que precisam de refrigeração na geladeira. Então, você vai pegar todas essas imagenzinhas e colocar no lugar correto, tá bom? A próxima parte aqui, que é a orientação do professor para que nós possamos produzir um texto em grupo, não vai ser possível, mas eu vou providenciar para a gente conseguir fazer com os colegas, que hoje só tem a Amanda. Então, quando as outras pessoas vierem, tiver pelo menos mais 3, a gente faz aqui, tá bom? Enquanto isso, vocês podem mandar as ideias de como a gente deve escrever, qual desses elementos aí chamou mais atenção para que nós possamos escrever um texto, um cartaz, né? Sobre esse tipo de coisa. A gente já escreveu um cartaz aqui. A gente já escreveu um cartaz na aula de português, não foi isso? Sobre alimentação saudável, que a gente não pode desperdiçar os alimentos, não é isso? Colocar somente o que tem no prato. Colocar somente o que você vai comer, né? No prato. Mas a gente vai fazer também outro cartaz referente a alguma dessas imagens aqui, tá bom? Na página 11, nós temos aqui algumas coisas que alguns alimentos como bolacha, bolos e pães, eles são feitos com farinha de trigo. E essa farinha de trigo, ela contém glúten, uma mistura de proteínas, né, que podem causar problemas de saúde a algumas pessoas. Tem algumas pessoas que não podem comer pães, biscoito, né? Algumas crianças ou algumas pessoas não podem comer, que afeta o seu estômago, às vezes ataca a gastrite, né? E alguns problemas de saúde que algumas pessoas, né? Por isso, esses alimentos, eles precisam, né, indicar a presença ou a ausência do glúten no rótulo. E esse rótulo, esse rótulozinho aqui, ele indica que não tem glúten. Então, quando esse rótulozinho não contém glúten, a pessoa que não come glúten pode comer aquele tal biscoito. Agora, quando diz que contém glúten, a pessoa não pode comer. E muitas vezes aqui, como esse produto aqui que diz contém glúten, então a pessoa já sabe que tem e não vai comprar. Então, todas as informações necessárias, elas precisam ser ditas na embalagem, não é isso? Para que a pessoa não se confunda. E depois nós temos aqui, você vai ter que ler a tirinha, você vai ter que ler a tirinha e vai observar as expressões de Armandinho. Depois explique por que seu amigo foi parar no hospital. Você vai ver aí as imagens, o que está dizendo, e vai explicar por que ele foi parar no hospital. O Armandinho faz o seguinte: todos comeram e não deu nada, mas ele tem alergia. Ele sempre lê a embalagem com cuidado. Mas faltou a informação do rótulo e ele está no hospital. Então, você vai escrever aí por que ele está no hospital. A atividade para casa, que vocês podem enviar para mim amanhã, é essa aqui, da página 12, tá bom? Na página 12, as embalagens contêm algumas informações, né, sobre os alimentos, como data, fabricação, prazo de validade. Observe os rótulos de alguns alimentos. Você vai observar os rótulos e aí você vai fazer e responder essas perguntas aí. Nós temos o rótulo de feijão, de pão e de iogurte. Qual é o tempo de validade de cada produto? Você vai pesquisar e vai colocar aí. Circule o produto que deve ser consumido mais rapidamente em seguida. Explica o motivo. Por que ele tem que ser comido rapidamente? Por que devemos consumir os alimentos dentro do prazo de validade? Você vai ter que responder aí, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula, que é a produção de texto, tá bom? Tchau, tchau.